Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. É uma alegria, querido, poder estar mais uma vez aqui com vocês, família Evangelho Genuíno, para trazermos até você uma exegese mais sincera, menos fraudulenta, uma hermenêutica mais verdadeira das Escrituras. Hoje eu quero trazer uma mensagem com um tema muito sugestivo, que é uma afirmação e uma apelação para você que vai ouvir essa mensagem. Querido, não seja um milagromaníaco. Nós vamos, querido, compartilhar de uma mensagem que se encontra no Salmo 106, versículo número 15, e vamos discorrer esse salmo para compreendermos algumas verdades acerca da Escritura. Salmo 106:15 diz: E ele lhes cumpriu o seu desejo, mas enviou-lhes magreza às suas almas. Original hebraico: Vaitem lahem sheelatam vaishalar razon benafesham. Amados, com muita alegria que eu trago essa mensagem até você, e que você possa ser alertado a não ser um milagromaníaco. Amado, a palavra aluno, ela vem do latim, aler, que é uma raiz da palavra nutrir, se alimentar, e que todo aluno que se diz discípulo de Cristo, ou seja, precisa se nutrir. Todo aquele que diz que é discípulo de Jesus e não se nutre com a sua palavra, me perdoe, não se torna um discípulo de Cristo, mas sim um discípulo de sua própria razão, um discípulo de sua própria concepção e um discípulo dos seus próprios julgamentos acerca das Escrituras, e não aquele que assenta para aprender, para um dia ser digno de se levantar para falar. Querido, se nutrir com a palavra de Deus, isso é algo que precisa ser essencial na vida daquele que quer ser discípulo de Jesus. Todo aluno, seja com cultura, seja com ensino, ele precisa ter como determinação em sua vida buscar os ensinos que lhe conduzem, querido, a buscar o reino de Deus e a sua justiça. Vamos se alimentar hoje? Existem algumas lições, querido, que são difíceis de aprender, principalmente quando estamos influenciados e estamos, querido, dominados e controlados pela nossa Itzerará, pela nossa serpente interior, que sempre está no nosso calcanhar para nos morder e nos fazer virarmos as costas para os princípios de Deus. Quando olhamos para esse texto, vemos como Deus é paciente conosco. Se existe algo que nos salva, que nos liberta e que nos dá alguma chance de salvação nesta terra, é a extraordinária paciência e misericórdia divina, meus amados. Hoje eu entendo que foi a paciência de Deus que fez de um Jacó complicado em um Israel príncipe. Só a paciência de Deus para nos levar a estes processos de reconstrução de caráter, de personalidade, de estrutura emocional, de estrutura moral e de estrutura intelectual. O Salmo 106, amados, ele narra a saída de Israel do seu cativeiro egípcio e depois de sucessivos milagres e intervenções divinas, como coluna de fogo, Deus abre o mar, Deus manda cordoniz, maná, água que sai da rocha. Nós percebemos que quanto mais Deus interveio em favor de Israel, mais magras ficavam as almas do povo de Israel. E mais milagromaníacos eles ficavam. Ou seja, cada vez queriam mais de Deus. Não se saciavam e sempre diziam mais de Deus. Isso nos leva a entender que este povo estava saciado pelos milagres, viciados pelo sobrenatural e condenados pelo êxtase, escravo das novidades, mas anzingas em suas almas, querido.
E isso é lastimável. Hoje, infelizmente, nós estamos com uma igreja. Hoje, vivemos uma igreja moderna, viciada no sobrenatural. E quando uma igreja é viciada no sobrenatural, ela dispensa a bênção do normal. Você fica tão alienado pelo sobrenatural que você perde a bênção do normal de Deus em sua vida. Como o valor de um abraço de uma pessoa que está perto de você. Você fica tão obstinado por um milagre que você perde a sensibilidade da bênção de poder ter se alimentado hoje, de poder respirar, de ter o oxigênio que Deus te dá, a saúde que Deus lhe provê, que muitas pessoas necessitam e não têm. Quando você é viciado, quando você é um milagromaníaco, você perde as sensibilidades de coisas pequenas, mas que são grandes se nós olharmos com os olhos da gratidão. Como podemos estar de pé, como podemos ouvir, falar, ver, respirar, sentir, amar, sorrir, pular, saltar. Queridos, Deus também habita na normalidade. E isso muitas pessoas perderam essa concepção em suas vidas. Coisa linda, querido, é ver e sentir Deus no normal, no comum, nas coisas corriqueiras da vida, como no sorriso de uma criança, no cantar de um sabiá, num pôr do sol, no nascer do sol, num peixe que você pega em seu anzol. Querido, como é lindo. Amados, quem não consegue manifestar sua fé, não consegue ter motivação de fé no normal, só no sobrenatural, é porque já banalizou sua fé. Queridos, é bom ficarmos atentos, porque todo fascínio pelo milagre, todo vício pelo sobrenatural de Deus, tornou-se em cobiça. E isso apodreceu a fé do povo de Israel. E isso não é, querido, fantasia. Isso é real. Isso é algo que aconteceu com o povo de Israel. Veja o que diz o Salmo 106, verso 14. Mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Querido, eles cobiçaram, querido, as coisas de Deus e tentaram a Deus. Versão hebraica vai ter avu, teavá, bani debar, vai nasu el, bishinon. Queridos, o que o povo de Israel cobiçou? Fica uma pergunta no ar, né? O que o povo de Israel cobiçou no deserto? No deserto não tem shopping. No deserto não tem carro novo para cobiçar. Não tem casa nova. No deserto, irmãos, só tem areia. No deserto, ele é inabitável sem a presença de Deus. Então, o que o povo de Israel cobiçava? O que levou o povo de Israel à cobiça? Sabe o que eles cobiçaram? Eles cobiçaram o fazer mais de Deus. Entravam numa fissura do sobrenatural de Deus. E quando uma igreja faz isso, querido, você não vem mais no culto para adorar a Deus, mas você vem para ver qual será o alvo do próximo milagre. Você não vem mais no culto, querido, por causa de Deus, mas sim pelas coisas que Deus tem para oferecer. Ou até mesmo o homem tem para oferecer, como distrações, teatros gospels, bolinhas coloridas que são laçadas em direção à sua retina para te iludir, para te alienar, para te enganar, para comercializar sua fé e para te manipular, feito um gado, querido, dominado pelo seu boiadeiro. Querido, você não vem mais no culto para se aproximar a Deus num relacionamento de amor, mas você passa a querer se relacionar com Deus através da magia de Deus, dos encantamentos de Deus, num shopping celestial, esperando que as bênçãos de Deus alcancem o seu ser.
Essa é a igreja moderna que nós estamos vivendo. Por isso, hoje, um convite. Deixe de ser um milagro maníaco. Por isso, querido, que nós encontramos hoje muitos púlpitos com muitas novidades, muitas denominações cheias, abarrotadas de pessoas vazias de Deus. Pessoas que se enchem, mas nunca se preenchem do divino ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. O fascínio pelo próximo milagre de Deus levou o povo à cobiça. E a cobiça levou o povo a tentar a Deus e inverter a ordem da espiritualidade correta. Ou seja, o povo tentou domesticar Deus. Hoje, por incrível que pareça, tem pessoas que te ensinam a domesticar a Deus. Te ensina a dizer que você tem que profetizar e Deus é obrigado a fazer. Isso é instrumentalizar o milagre. E é assim que muitos hoje transformam a Deus num ídolo. Guarde isso, querido. Toda idolatria é pecado. Nem Deus se permite ser idolatrado. Porque é um pecado extremamente condenado por Deus. Nem Deus se permite ser idolatrado. Deus, ele não quer ser idolatrado. Deus quer ser amado. Deus quer ser, querido, reverenciado por aquilo que ele é. Mas muitos estão idolatrando a Deus por aquilo que ele pode oferecer. Querido, tome muito cuidado, porque a fome por milagre, às vezes, nunca acaba bem. Ou seja, na vida de muitos, nunca acaba. Quando sua fé, querido, só se alimenta com a lógica do milagre, você se torna instável. E todo culto que não tiver sobrenatural, nunca será apreciado por você. Nunca será reconhecido como um culto a Deus. Porque quando o culto não for aquilo que Deus faz, para você não é culto. Mas, na realidade, o que a Bíblia ensina é que o verdadeiro culto não é aquele que Deus faz para mim, mas sim eu fazer em atitude de adoração, admiração ao Todo-Poderoso. Muitas pessoas, por sofrer a milagromania, ou seja, se não acontecer nada no culto, se uma pinta não passar da direita para a esquerda, ele enlouquece. Não consegue acreditar na normalidade da graça de Deus. Por isso que eu amo culto de palavra e descrentes que não correm atrás de milagres. Mas o milagre acompanha a vida dele através dos acrescentos de Deus que ele conquista quando busca o verdadeiro reino de Deus e sua justiça, se aplicando à busca pela palavra e pelos ensinos das Escrituras. Tem pessoas, querido, que quando o seu alvo é Deus de verdade, ele não vem no culto, querido, só por causa dos milagres. Ele vem no culto por fome de aprender no seu tempo. Davi, num dos seus salmos, disse: uma coisa pedirei e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias, para contemplar a Deus na beleza da sua santidade e pasme você, e para aprender no seu tempo. Você é uma pessoa que gosta de aprender no templo? Ou você é uma pessoa que gosta de ir no templo para se beneficiar dos benefícios que Deus oferece? Os benefícios são consequências. Milagre não é para atrair crente. Milagre não é para preencher fé de crente. Milagres é para preencher a fé do incrédulo. Se você precisa ver milagre para quê, você não é crente. Quem precisa ver milagre para crer, querido, é o não crente. Jesus não faz milagre para ganhar discípulos. Jesus faz milagre, querido. Ele não fez milagre para ganhar os seus 12 discípulos. Ele fez milagre para atrair as pessoas ao seu ensino, à sua palavra, como objetivo primário,
prioritário do seu ministério. Ah? Você muitas vezes, querido, quando você é uma pessoa que não vem no culto só para ter coscas na alma, mas é uma pessoa que vem no culto para mergulhar nas águas profundas do conhecimento de Deus, você será considerado pela Bíblia Sagrada, pelos conceitos de Jesus e pela recepção do divino, o Pai amado, o nosso Elohim, o nosso Hashem, o nosso Adonai, o nosso Senhor, o nosso Altíssimo. Você será recebido como um homem sábio, que edificou a sua rocha, a sua casa sobre a rocha e não na areia. Salmo 106:15 diz: e ele lhes cumpriu o seu desejo, ou seja, Deus cumpriu o desejo deles, mas enviou magreza às suas almas. Muito interessante. Presta atenção. Um povo que comeu carne no deserto até sair pelos narizes. Agora a sua alma definha. Temos aqui uma compulsão pelo milagre que virou uma doença degenerativa. Eles me pediram e eu dei, Deus disse. Mas o que eu lhes dei os fizeram emagrecer em lugar de engordá-los. O que Deus fez, as maravilhas, os milagres, não acrescentou a fé deles, mas as minou. Porque eles passaram, querido, a usar a Deus como um amuleto, um objeto deles em todos os momentos de suas lutas, querendo que Deus fizesse tudo para eles. Que Deus os mimasse. Você já percebeu que a maioria das pessoas que são problemáticas na igreja são viciadas em milagres? São aquelas que vivem correndo atrás de profecia, vivem correndo atrás de milagre, vivem correndo atrás do mais de Deus, do faz mais de Deus, mas não corre atrás da sua palavra, do seu ensino, da sua instrução, da pedagogia de Cristo, do ensino de Cristo. A lógica deles é essa, desse povo, dessa gente. Se não está acontecendo milagre, é porque Deus não está. E se tem milagre demais, é porque eles chegaram no culto. Porque enquanto eles não chegaram no culto, Deus não estava ali. São industriários do milagre. São empresários da magia. Que tornam Deus seus empregados. O Espírito Santo trabalha na sua agenda, no seu horário, no seu momento, através da sua ordem, da sua ordenança, e não dentro da soberania e da poderosa e santa vontade de Deus. É sempre assim, querido. Ou eles são gordos demais, ou eles são magros demais. Agora, uma coisa, essas pessoas não são. O que elas não são, pastor Gerson, professor Gerson, essas pessoas não são equilibradas. O que são equilibrados são como Paulo. Agora, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele aparece e eu desapareço. Porque a glória é dele, o milagre é dele, a igreja é dele, a vida é dele, sua vida é dele. Estamos aqui por causa dele, porque a salvação é dele, a obra é dele. Ele é merecedor de rendermos toda a glória, toda a magnificência, todo o poder e glória. A ele. Ele é o Senhor. Ele é Deus. Ainda, querido, no versículo 13 e 14 diz: cedo, porém, se esqueceram das suas obras. Não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Hebraico. Miharu, Shareshu, Sharehu, Ma'asaiv, Loshihu, Loshiku, Leat Sato. Vai ter avô, Teavá, Bamidbar,
Vaie nasu el bishimon. Eles tentaram a Deus. E o que é isso? Isso, meu amado, isso é a religião dos excessos, que está fielmente retratada nestes textos. Esse salmo retrata 8 pecados monstruosos da nação hebreia e também do populacho que ali estava no meio do povo de Israel. Nós vemos no versículo 7 a 11 do Salmo 106 que o primeiro pecado que o povo de Israel manifestou foi o pecado da ingratidão. Como se entende esse pecado? Ingratidão é o esquecimento das maravilhas do passado para se fissurar somente com as maravilhas do presente. Nossos pais não atentaram para as suas maravilhas no Egito. Não se lembraram da multidão das tuas misericórdias. Antes, foram rebeldes junto ao mar de Sim, ao mar vermelho. Não obstante, ele os salvou por amor do seu nome, para conhecido fosse seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou, e os fez caminhar pelos abismos como pelo deserto. Ele livrou-se da mão daquele que os aborrecia e remiu-os da mão do inimigo. E as águas cobriram os seus adversários. Nenhum só deles ficou. Nenhum só deles ficou. Vayoshem miad sone, vaige alem miad, vaye rasu maim, tsarehem, ehad mehem, lo notar. Querido, Israel negligenciou e esqueceu da obra da salvação na vida deles. Ou seja, Israel se esqueceu mais rápido das misericórdias de Deus do que suas provações. Tem muitas pessoas que escrevem suas provisões ou suas provações em mármore e as misericórdias de Deus em areia. Por isso nós temos hoje milhões de campanhas para receber e raríssimas campanhas para agradecer a Deus. Porque nossos problemas colocamos no mármore. Mas a graça de Deus, a misericórdia de Deus, nós jogamos no chão. Pecado da ingratidão é quando você esquece do que Deus já fez na sua vida. E fica com mimimi por aquilo que Deus ainda não fez no momento presente da sua vida. Querido, é muito importante você meditar nisso. O pecado da ingratidão é quando você esquece que Deus lá já lhe fez e só se motiva pelo que Ele vai fazer ainda. Eu não sirvo a Deus pelo que Ele vai fazer, mas por aquilo que Ele já fez na minha vida, que já é o suficiente para adorá-lo, glorificá-lo até o último dia que eu respirarei o último fôlego nesta vida. Hoje existem N coisas, querido, para me motivar a agradecer a Deus. Como? Poder estar vivo hoje. Porque eu respiro hoje. Porque a graça de Deus está sobre nossas vidas hoje. Porque você pode se levantar e se colocar de pé hoje. Você passou pelo que passou e Deus te preservou. Nós estamos hoje aqui por causa da graça de Deus e sua misericórdia, que é o motivo de não sermos consumidos. Querido, quer ser um bom cristão? Não cometa o pecado da ingratidão.
Segundo pecado, que foi, querido, manifesto no deserto pelo povo de Israel e que nos traz, amados, uma lição tremenda, extraordinária e monumental para as nossas vidas. O pecado da gula espiritual. Ou seja, se alimentar dos milagres de Deus sem se relacionar com o Deus dos milagres. Hoje o que mais nós vemos na igreja é pessoas se relacionando com o Deus do milagre, com o Deus da cura, o Deus da casa própria, o Deus do carro novo, o Deus dessas campanhas alienadas, alienadoras, comercializadoras de fé. Mas nenhum deles quer se relacionar profundamente com o Deus dos milagres. Quando isso acontece, eu corro sério risco de intoxicação com distrações sobrenaturais, me afastando da fé lógica e racional em Deus. Isso significa, se eu me relacionar com os milagres de Deus e não com o Deus dos milagres, é como desenvolver uma espiritualidade drogada. Ou seja, eu procuro o pico celestial de Deus a todo momento, mas não quero relacionamento com Ele. É como a mulher de fluxo de sangue. Ela tocou nas vestes. E eu imagino que ela pensou assim, eu vou lá, vou tocar na veste, serei curada e vou para casa. Mas com Jesus não é assim, meu querido. Com Jesus não é assim, minha querida. Porque Jesus procura quem lhe toca. Jesus procura aqueles que querem relacionamento com Ele. E quando ela se apresenta e se relaciona, Ele disse, vai, tua fé te salvou. Que é isso? Relacionamento. Jesus não quer que você venha na igreja para tocar nele, para ter só o milagre, para ter só a cura, para ter só a libertação, para ter só os seus bens materiais. Não, Ele quer relacionamento. Ele quer ter comunhão com você. Ele quer falar com você. Ele quer se relacionar com você. Ele quer demonstrar o seu amor. Ele quer te encher do seu espírito e da sua graça e do seu amor. Toda gula espiritual, meu querido, nos leva ao consumismo espiritual crônico. Porque a fome por milagre nunca acaba. A gula espiritual possui um dado muito perigoso. Quando você não tem mais milagre para engolir, você começa a engolir e digerir pessoas e instituições como ídolos pessoais para tentar enganar suas tendências milagromaníacas e seus efeitos. Quando o milagre não acontece para saciar o seu vício e sua fissura por este mal entranhado em tua concepção enganosa do teu ser. Você começa a dizer, essa instituição não me serve mais, esse pastor não me serve mais. Querido, abra o seu olho. Abra o seu olho. Se o combustível da sua fé é milagre, você não é crente. Você não é uma pessoa que não anda por vista, mas uma pessoa que anda por vista. Você não é uma pessoa que não vê para crer, você é uma pessoa que precisa ver para crer. Acorda. Desperta tu que dorme. Levanta-te dentre os mortos. E Jesus Cristo te iluminará. O terceiro pecado que este povo de Israel manifestou no deserto, o pecado da rebelião, da inveja contra Moisés e contra Arão. Nós vamos ver isso nos versículos 16 ao versículo 18, que diz assim, e tiveram inveja de Moisés no acampamento e de Arão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e engoliu a Datã e cobriu a gente de Abirã. E lavrou um fogo na sua gente
a chama abrasou os ímpios. Esse texto que ele está dizendo e revelando o que houve com o povo de Israel. Houve dentro de um grupo invejas e disputas de poder. Busca por status, por embriaguez da glória, busca pela louca doença do primeiro lugar. Porque a rebelião, amado, sempre se apresenta com o princípio de que eu sou melhor que você. E por isso eu preciso rachar, eu preciso dividir, eu preciso te contrariar, porque eu sou melhor que você. Eu preciso do primeiro lugar. Isso é a doença do eu e da egolatria humana. E quando isso acontece, estragos são semeados no seio da igreja e de qualquer instituição onde existe um coletivo pessoal. Terceiro pecado de Israel, a idolatria. Versículo 19 a 20. Que significa a subversão da adoração genuína a Deus, que deve ser em espírito e em verdade. Diz assim, Salmo 106, 19 a seguir. Fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Hebraico. Ya'asu egel behorev vaisheta ravu lema serra. E fizeram um bezerro em Horebe e adoraram a imagem fundida. Esses versículos nos lembram de Israel adorando o quê? Um bezerro de ouro. Ou seja, passaram a adorar mais a criatura do que o Criador. A urgência de uma presença a ser cultuada leva uma pressa de preencher o vazio do sagrado. Moisés havia estado lá no monte, junto com Deus. E o povo estava aqui embaixo no monte. E então, querido, a falta da presença a ser cultuada fez eles construírem um bezerro de ouro. Eles expressam categoricamente que não são capazes de suportar o peso da sua própria liberdade. E dizem, nós precisamos de regra, nós precisamos de um ídolo para nos levar de volta ao Egito. Precisamos de algo para seguir. Sozinho a gente não sabe voltar para o Egito. É melhor voltar para o Egito, é melhor seguir o passado do que seguir em frente. Hoje acontece isso em muitas igrejas e muitas pessoas que preferem seguir o passado do que enfrentar as propostas de superação do futuro. Não é à toa, querido, que a mulher de Ló foi a mesma coisa. Ela virou uma estátua de sal. O que é estranho é que naquela época sal era usado para preservar alimento porque não havia geladeira. Em vez de aniquilar a mulher da memória da mulher de Ló, foi-lhe preservada. Isso significa que quando eu paro no tempo, por causa de uma tradição, eu nunca avanço. Se eu me apegar às tradições que Jesus disse que são de homens, eu não vou avançar espiritualmente. Eu não vou crescer espiritualmente. Eu não vou conseguir dar um passo a mais na intimidade, na comunhão com Deus. Eles preferiram ficar com os deuses de ouro do Egito, menos com o Deus verdadeiro que já está no amanhã. Isto aqui é extremamente perigoso. Veja que interessante. As ofertas para o bezerro de ouro e para o tabernáculo no deserto. Veja a diferença. Para o bezerro, todo o povo deu oferta. Para fazer algazarra, para fazer festa, para fazer festa da carnalidade, para idolatrar, para fazer orgias, para fazer o que não presta. Todo mundo deu oferta.
todo o povo deu oferta. Mas agora vamos ver quando foi para construir o tabernáculo. Está lá, querido, em Êxodo capítulo 25. Que somente os que de coração voluntário deram a oferta. E o mais interessante, sobrou. Porque para Deus o que vale não é a quantidade da oferta, mas qual é o peso sentimental colocado nela. O valor da tua oferta não está em R$100, nem R$5, nem R$1, nem R$2. O valor de uma oferta não está na quantidade monetária, e sim no peso sentimental que você coloca nessa oferta. Por isso que a oferta da viúva pobre, ela foi uma oferta maior do que todas as outras, que monetariamente eram muito maiores, porque o peso sentimental colocado na oferta da viúva pobre era um peso que alegrava o coração de Deus. Qual é o peso da sua oferta? Qual é o peso sentimental da sua oferta? Você dá oferta porque você quer um cargo na igreja? Porque você é amante das cadeiras aveludadas dos púlpitos da igreja? Você dá oferta porque você tem medo do devorador, do cortador, do migrador que não existe? Você dá oferta porque você quer ser notório como Ananias e Safira? Como bons contribuintes? Para ter crédito com a liderança? Ou você oferta a Deus com amor e gratidão e somente a Ele? Quinto pecado de Israel. Se pasme você. O povo de Israel desprezou a graça de Deus. Isso está registrado no Salmo 106, 24 ao 27. Também desprezaram a terra aprazível. Não creram na sua palavra. O povo desprezou a graça de Deus. Antes, murmuraram em suas tendas e não deram ouvido à voz do Senhor. Pelo que levantou a sua mão contra eles, afirmando que os faria cair no deserto. Que humilharia também a sua descendência entre as nações e os espalharia pelas terras. Israel se recusou a entrar na graça promovida por Deus numa terra prometida. Eles recusaram uma terra agradável, ou seja, desprezaram aquilo que Deus gostava. O desprezo e a ingratidão contra a graça é um pecado terrível para Deus. É como Deus te dá um presente e você destruir esse presente na frente dele. Por isso, quase todos iriam morrer no deserto, sem experimentar a graça da terra prometida por causa da ingratidão. Isso é um conflito de ideias com Deus. Tem gente que é assim. O que é bom para Deus é péssimo para ele. E ele ainda diz, Deus, se isso é bom para ti, fica para ti. Imagina isso. O que é bom para ti, Senhor, para mim não é, eu não quero. Isso é terrível quando você chega a um nível de fé desse. Essa é a lógica do texto. Desprezaram o que era agradável a Deus. Renegaram e destruíram um presente gracioso de uma terra que emanaria leite e mel na frente de Deus. Isso, querido, é terrível. Foi muito comprometedor de fé e é muito comprometedor de fé. Quando nós, com nossa ignorância, com a nossa teimosia em não estudarmos as Escrituras,
Deixamos de se apegar àquilo que Deus gosta para se apegar àquilo que o homem gosta. O homem gosta de dinheiro, o homem gosta de manipular, o homem gosta de fazer artifícios, campanhas e mais campanhas com objetos energizados e com mais e mais e mais e mais bolinhas coloridas para te iludir. Até quando? Até quando, pergunto eu? Sexto pecado que o povo de Israel cometeu: a prostituição cultural e espiritual. Salmos 106, versículo 28 ao 31. Este salmo mostra a mesa profanada em Israel. A mesa de Deus foi profanada. Como foi profanada em Malaquias, trazendo pão profanado à mesa de Deus. Diz assim: também se juntaram com Baal Peor, o Deus dos pecados sexuais, e comeram os sacrifícios dos mortos. Assim o provocaram a ira com suas ações, e a peste rebentou entre eles. Então se levantou Finéias, que executou o juízo e cessou aquela peste. E isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração, para sempre. E o sétimo pecado foi o pecado da ira. Salmos 106, 32 a 33 diz: indignaram-se também junto às águas da contenda de sorte que sucedeu a Moisés por causa deles. Eles provocaram a ira de Moisés, e Moisés não pôde entrar na terra prometida, meus queridos, porque irritaram o seu espírito de modo que falou imprudentemente com os seus lábios. O povo irritou tanto a Moisés que ele perdeu a paciência e ele pecou, querido, ferindo a rocha 2 vezes, como você conhece. E o interessante, meu amado, que Deus não tira a culpa de Moisés por ele ter desobedecido, mas ele divide a sua culpa com a congregação. Sabe por quê? Sabe por quê que Deus divide a culpa desse pecado com a congregação? Porque provocar o líder para fazer milagre o tempo todo também é pecado. Eles estavam provocando Moisés para ele fazer o milagre da água. Eles queriam água. Quando você provoca o seu líder querendo milagre em cima de milagre, você peca. Deus está dizendo para nós hoje que Ele nos dá líderes para cuidar da sua igreja, sim. Mas Ele jamais vai nos dar líderes para nos fartar com pipocas sagradas, coloridas, como tem muitos por aí hoje. Muitas vezes cobramos dos nossos líderes o que Ele não pode nos dar. E o que jamais nós poderíamos oferecer se estivéssemos no lugar dele. Jamais iríamos oferecer. O último pecado da lista é o Salmo 106, 34 a 39, que é o pecado da desobediência. Não destruir os povos, como o Senhor lhe dissera. Antes, se misturaram com as nações e aprenderam as suas obras. Olha só. E serviram os seus ídolos que vieram a ser-lhe um laço. Olha que a desobediência fez. Demais disto, sacrificaram seus filhos e suas filhas aqui em alguma versão está demônios, mas em hebraico é Shedim. Deixa eu ler o versículo em hebraico. Vai dizer, Behu et beneihem ve et benoteihem.
lá, shedim. Essa palavra shedim não quer dizer demônios, como a tradução aportuguesada traduz. Shedim está mais para deuses do deserto. Deuses do deserto. Só existem duas palavras no Antigo Testamento, demônios, e essas duas palavras estão relacionadas com o hebraico shedim, que não tem nada a ver com demônios, como o Novo Testamento concebe. E sim como deuses, como ídolos. Tá? Deuses do deserto, ídolos do deserto. Tá bom? E ainda, querido, o Salmo 106, 38 diz: e derramaram sangue inocente, sangue de seus filhos e suas filhas que sacrificaram aos ídolos de Canaã. E a terra foi manchada com sangue. Vaisheper Hudam, Nakidam, Beneihem, Uve Noteihem, Asher Zibehu, Laatzabei, Kenan, Veterefnaf, Haaretz, Badamim. Assim se contaminaram com as suas obras e se corromperam com os seus feitos, pelos que se acendeu a ira do Senhor contra o seu povo, de modo que abominou a sua herança. Uma desordem e desobediência generalizada começou a se desenvolver no meio de Israel. Mas o interessante, meu amado, é que o Salmo 105 fala de um Israel totalmente diferente. O Salmo 105 fala de um Israel santo, fala de um Israel super obediente. E aí o Salmo 106 e traz a gente para a triste realidade de uma desobediência total. Os dois salmos, querido, devem ser lidos juntos, pois é exatamente assim que a gente se porta. Tem dia que estamos na presença de Deus em estado de plena santidade e graça. A gente glorifica a Deus, a gente cultua, a gente faz a obra. Se enviar para missões, a gente vai. Mas tem dias que a gente peca miseravelmente e faz isso num dia só. Ou seja, ninguém está aqui porque é bom. Ninguém é crente porque é bom. Ninguém serve a Deus porque é bom. Ninguém serve a Deus porque é merecedor. Ninguém serve a Deus porque é vinho de outra pipa. Ninguém serve a Deus porque é outro tipo de barro. Não! Você serve a Deus porque a paciência divina permitiu que você o servisse. Será que você pode ser grato a Deus por Ele te suportar? Por Ele nos suportar? Graças te dou a Deus por me suportar. Por isso, muitos teólogos medievais disseram: o homem foi o risco que Deus quis correr. Nós fomos o risco que Deus quis correr. Eu não sei o que Deus viu em mim para me escolher, porque nem eu mesmo me escolheria. Esse salmo expressa de forma detalhada os pecados de Israel, mas também detalham a imensa bondade e misericórdia de Deus. Porque o pecado não destrói a graça de Deus, e nem o seu imensurável amor pelo homem, porque ele dura para sempre. Isto é muito libertador, querido. Quando nós entendemos de vez por toda que apesar de nossos tropeços, quando nós entendemos que apesar de nossas falhas, de nossos fracassos, de nossas inconstâncias e nossas tentações, que a gente tem de querer manipular o sagrado, essa tentação de sempre estar querendo manipular Deus, de sempre querer dar aquele jeitinho brasileiro com Deus. Oh, meu Pai! E de tantas coisas que nós usamos para tentarmos envolver Deus em nossos esquemas. Hoje muitas lideranças
pecam descaradamente e acham que Deus vai entrar nos seus esquemas. Eu cheguei ao conhecimento, irmãos, que tem igrejas que pastores se aposentam pelo INSS, se aposentam pela caixa, uma caixa que a igreja tem, e para se jubilar, para sair da igreja, que a igreja não aguenta mais o fedido do camarada. Ele pede mais uma aposentadoria da igreja. Meu Deus, essas pessoas pensam que Deus vai entrar em seus esquemas. Em seus esquemas corruptos. E o pior, com o aval da liderança. Vocês acham que Deus vai se envolver nesses esquemas? Vocês estão perdendo tempo. Eu saí do sistema por causa disso. É muita cafajestagem. É muita mentira. É muito engano. Está pior do que a política. Querido, eu sei que existem lições que são difíceis de aprendermos. Existem lições que são difíceis de aprender. Que você possa ter aprendido. Shalom Adonai, Yeshua, Hamashiach, Hamalech, Hamalechim. Se você quiser nos ajudar, no fim desse vídeo, estará um número de uma conta. Se você quiser ajudar o Ministério Evangelho Genuíno a continuar fazendo esses vídeos, trazendo até você uma palavra de despertamento, de edificação, de libertação contra todos os sistemas, heresias que estão impregnados no sistema religioso hoje, você pode praticar a lei da retribuição, deixando a sua oferta, depositando a sua oferta em nome de Jesus.